Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo de Anime. Aqui quem fala é Ivan e hoje estou aqui sozinho para falar de um tema muito polêmico, que é animes dublados versus animes legendados. Esse é um debate que acho que ele nunca cessa, é um debate aí mais velho do que andar para frente. E a gente nunca deu a nossa opinião aqui no canal do Papo de Anime, né? Creio que a opinião do Pastelão vai ser meio parecida com a minha, mas a gente pode fazer um episódio aí futuramente em que ambos vamos comentar isso. Mas então, ele já é um assunto bem comentado, mas eu quis falar sobre esse assunto agora justamente porque veio uma postagem para mim de comparação. E o engraçado é que quem fez essa postagem foi justamente um streaming, né? Foi o Anime Onegai Brasil, que eles é, ficaram aí famosos e tal por começar a dublar alguns animes para português. É um streaming pequeno que tá começando. A gente já falou deles nos episódios do podcast, né? E vamos dar uma olhada aí como é que foi a postagem deles. É, deixa eu trocar aqui de cena. Beleza. Tô em Anki aqui. E aí tem o original e o dublado. 鬼をかくまった先輩も一緒に処分させていただきます。させるかよ。なんだよ、知らねえことばっかじゃねえか。なぜ鬼を守るのですって。なぜ人を害するだけのバカ。Beleza, esse é o dublagem japonês, né? Vamos ver a dublagem BR dessa cena aí. Mas como assim? Eu nunca soube de nada disso. Por que você está protegendo o Oni? Por quê? É apenas um monstro que faz mal às pessoas. Cala essa boca! Por que ele nunca me disse nada? E então, né? Tivemos aí a cena comparando. Eu achei nessa cena aí a dublagem japonesa bem melhor. É, e eu vou dar uns exemplos aí durante esse vídeo, né? Cara, tem uma certa falta no Brasil de alguns dubladores com vozes mais específicas, assim. E que em anime, esse tipo de voz ele é muito requisitado. Tipo, ali tem dois homens mais velhos lutando, né, cara? Só que os dubladores deles têm uma voz meio jovem, assim, no português. E no japonês realmente parece uma voz de velho, sabe? E tem poucos dubladores brasileiros, assim, que tem essa voz boa de velho, sabe? Por exemplo, o Piccolo, acho que é um excelente dublador, assim, que tem uma boa voz de velho. O dublador que fez o terceiro Hokage também tem uma excelente voz de velho. Mas não é todo anime que dá pra colocar sempre esses caras, né? Às vezes eles são até de estúdios diferentes e não tem como juntar todo mundo num mesmo anime. Às vezes o casting não fecha horário com o pessoal e tal. Só que o ponto, cara, é que o Japão ele tem tanto dublador bom que eles sempre conseguem o dublador certo para as pessoas. Tipo assim, ali no vídeo também teve a parte do protagonista, né, cara? E a voz do protagonista, ela realmente fica boa, assim, porque voz de adolescente é um negócio que tem bastante aqui pro Brasil. Tem muito dublador jovem e tal, então pra voz de adolescente realmente não falta. Mas para essas outras vozes mais específicas, assim, realmente fica complicado. É, em anime, normalmente é muito comum ter personagem com voz kawaii. E é um negócio que não existe, né? Não tem como uma brasileira fazer uma, uma voz kawaii, assim. Fica muito esquisito. E
E tem outras coisas específicas também, tipo assim, voz muito de criança também fica meio complicado. Cara, eu lembro que eu vi Sakura Card Captor, eu vi alguns pedaços dublado e alguns pedaços legendado, cara. E a dublagem é muito estranha. Porque assim, parece que quando você tá vendo o japonês, a Sakura ela tá indo pro fundamental. Aí você troca pro dublado, ela tá indo, tipo, pra faculdade fazer odontologia, saca? Porque parece que ela tem uns 25. E não. Sei lá, acho que eles têm 10 na história do Sakura Card Captor. Então acho que na dublagem brasileira falta muito dessas vozes mais específicas, assim. E, e é uma questão de casting, né, cara? Porque não tem dublador suficiente com tanto timbre de voz que vá combinar exatamente com os personagens, né? Eu até tava assistindo, assim, eu tô acompanhando o Miguel do Piuí, que ele tá vendo Naruto. E ele tá vendo Naruto dublado, né, cara? Com aquela dublagem clássica, né? Que todo mundo assistiu na TV lá e tal. Que eu também assisti, foi um dos primeiros animes que eu vi, né? Eu fui uma das pessoas que viu Naruto dublado até a hora que o Jiraiya aparece, porque daí depois disso o SBT começava a reprisar, né? Então a gente via Naruto até a hora que aparecia o Jiraiya e aí começava tudo de novo, né? Mas aí no caso ele tá vendo tudo dublado porque foi dublado o anime inteiro depois disso, né? Mas aí acho que não foi lá pelo SBT. E cara, a dublagem assim de Naruto, ela tem umas vozes que são terríveis, cara, que não combinam em merda nenhuma com os personagens, cara. Nossa, que bosta! Cara, a dublagem de Naruto dá pra contar, acho que nos dedos de uma mão, assim, os personagens que encaixam bem a voz, assim. De cabeça eu diria Sasuke, ficou perfeita a voz dele. Kakashi acho que ficou mais perfeito ainda. Terceiro Hokage ficou muito boa mesmo. Tava vendo ele assistindo uns episódios agora, a da Ino ficou muito parecida. Tipo assim, pelo menos lembra a Ino do original, assim. Muito boa. Cara, eu acho que é isso, velho. O resto fica muito estranho. O resto não tem muito a ver com o original. Cara, eu lembro que uma vez eu vi um trecho do Itachi dublado. E assim, quase sangrou meu ouvido, cara, porque não tem nada a ver com a voz do Itachi. Cara, a voz do Itachi no Naruto original, ela é uma voz sinistra. É uma coisa muito difícil você achar uma pessoa com uma voz tão específica quanto a voz do Itachi. E, cara, no dublado simplesmente não tem como, porque é a voz de um cara normal, não é uma voz daquele jeito que é na dublagem japonesa, assim. E ele perde impacto no personagem por causa desse tipo de coisa. Então é bem complicado, assim. A dublagem brasileira, ela tá crescendo, assim, ó. O número de animes dublados, ele tá aumentando. Mas eu acho que ainda demora muito, assim, mas muito tempo mesmo, sabe? Pra chegar no nível da dublagem japonesa. É, normalmente, assim, os animes que eles ficam melhor dublados são os animes de comédia, né? Eu vi aí que tem muita gente vendo Dandadan, né? Mas eu não gosto do que eles fazem em muitos desses animes, porque daí eles começam a dar uma avacalhada, né? Eu vi que teve um lance lá de colocar menino Ney e sei lá o que na dublagem. Cara, isso aí data muito o anime, fica uma merda, mas tudo bem, né? Então, tem esse tipo de coisa, assim. Eu lembro também que a de Konosuba, ela é boa, ela é uma dublagem muito boa. Só que daí o problema da de Konosuba é que é muita covardia, assim, porque a dublagem japonesa, ela é ridícula de tão foda que ela é. Cara, a dubladora da Aqua, ela faz umas coisas com a voz que não dá nem pra entender como é que ela faz. É tipo a dubladora da Boti. Se vocês tiverem um tempo, pesquisem sobre a dubladora da Boti fazendo a voz do Glitch. Aí você vai entender que tem um trecho do anime em que você jura que a voz dela tá sendo editada pra fazer uma cena lá de comédia. E não é. É só a voz dela mesmo. Então, aqui no Brasil a gente tem dubladores assim de altíssimo nível. Só que no Japão a gente tem. Quer dizer, a gente não. Eles têm muito mais dubladores de altíssimo nível. É como se desse pra montar um Dream Team assim, só estalando os dedos, sabe? Então, cara, é um negócio muito
muito absurdo, assim, a dublagem japonesa para anime. Eu acho que dublagem brasileira, assim, pra filme, ela já. Filmes e séries, assim, ela já não teria tanto pra defender ver um filme legendado, sabe? Porque normalmente quando você legenda do inglês pro português, o que que você vai perder? Vai perder piadinha regional americana, que sinceramente foda-se. E talvez figuras de linguagem, assim, tipo, o cara vai falar piece of cake, aí você não pode traduzir pra pedaço de bolo, vai ter que traduzir pra alguma outra coisa. E esse tipo de besteirinha, sabe? Só que, tipo, em japonês, cara, tem umas paradas assim que não existe tradução. Tipo, pronome de, de tratamento. Ninguém sabe o que fazer com pronome de tratamento até hoje, cara. Cara, já se legendam animes há uns 30 anos e as pessoas em 2025 não sabem o que fazer com um senpai, com um san, com um chan. Às vezes cortam, às vezes botam senhor, às vezes botam outra coisa, trocam, ignoram. Cara, é complicado, assim. E o pior é que, tipo assim, tem anime que isso é importante e tem anime que isso foda-se também. Normalmente os de comédia isso é bem foda-se, assim. Mas se tu vai pegar um anime mais mela cueca aí, tipo um Kimi ni Todoke, cara, a parte ali do Chan, San, sei lá o que, trocar, de chamar a pessoa pelo sobrenome com San, pra chamar a pessoa pelo primeiro nome sem San, é algo que mostra que a relação entre aquelas pessoas mudou. E não tem como traduzir esta porra e ficar bom, sabe? E isso é um problema. Isso não é nem culpa da localização BR, porque não tem o que fazer, cara. Tipo assim, você tem que dar um. Tem que dar um jeito ali pra adaptar esse tipo de coisa. E até por isso que eu acho que não é todo tipo de anime que fica bom dublar. Animes que tem muita japonesice, assim, é complicado, assim, esses animes de escolares, assim, é difícil, cara, é difícil. Mas, tipo assim, já pega algo de fantasia, bem mais de boas. É bem mais de boas de adaptar. Pega comédias, assim, fica mais tranquilo. Mas aí cai naquelas outras coisas, assim. Eu também normalmente vejo mais coisa legendada porque eu acompanho coisas da temporada. E coisa da temporada sair dublada, difícil, hein? Bem difícil. Então, normalmente aí é sempre tudo legendado. Praticamente tudo que eu tenho no meu acervo de anime é legendado, menos Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, pra mim, é por questão nostálgica, assim. E também porque eu acho a voz do Goku no japonês uma porcaria, porque é uma senhorinha, né, cara, que ela faz a voz do Goku. Inclusive, não só do Goku, ela faz do Goku e do Gohan também. Aí tem duas vozes que são terríveis, porque o Goku tem uma voz de véia e o Gohan tem uma voz de véia também. E eu não entendo por que disso, sinceramente. Voz de dublagem japonesa não é o que falta, mas os caras lá não quiseram trocar e tal. E respeitamos, beleza. Acho que a dublagem em português aqui do Dragon Ball Z, a gente tem dubladores muito bons, assim. Muito bons mesmo, assim. E tem alguns outros casos também de vozes que elas são muito específicas e é muito difícil você dublar algo no mesmo nível, assim. Cara, no Japão, se os caras quiserem fazer assim, a gente quer alguém que tenha a voz do diabo. Eles conseguem, cara. É só você olhar o dublador do Akuma no Street Fighter ou em japonês e comparar ele com todos os outros países, cara. Ninguém tem voz mais de diabo do que o dublador do Akuma em japonês. Não tem como, porque no caso lá para eles é Gouki, né? Mas é só você olhar assim, cara. Nossa, o americano ele se esforça, cara, mas não chega lá. Cara, o japonês ele realmente ele tem a voz do capeta. É muito estranho. Quer dizer, é legal pra caralho, né? Porque o personagem demanda isso. Mas, cara, era mais isso que eu queria falar, assim. Eu normalmente gosto de ver legendado. Não por conta da dublagem em si, acho que é um negócio que com o tempo vai melhorar alguns pontos. Principalmente esses das vozes específicas, assim. Mas tem outros ali que já da parte da tradução, da adaptação, do pessoal querer fazer alguma graça na dublagem. Aí já fica mais complicado assim. E pra mim realmente acaba não valendo a pena, até porque eu já acostumei também
a ver muita coisa legendada. E vocês aí? Vocês gostam mais de dublado, legendado, ou gostam do quê? Deixem o seu comentário e bora debater isso aí, que é um assunto muito bacana, cara. Eu acho isso um assunto muito legal. Mas pra mim, a dublagem japonesa é a número 1 do mundo, assim. Ninguém... Não tem como bater o número de dubladores fodas que o Japão tem. O Brasil tem muitos dubladores fodas, mas não tanto quanto o Japão. O Japão, assim, é um nível muito estranho. E no vídeo de hoje era isso, galera. E valeu e falou. E se inscrevam no canal, que sempre que der vontade a gente vai estar largando o vídeo aí. Até a próxima.